paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. A paz do Senhor, professor, superintendente, pastor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Que bom estar com vocês mais uma vez para nós comentarmos sobre esse assunto tão importante da IBD, que é ciúme, o mal que prejudica a família. Lição de número 3, 16 de abril de 2023, próximo domingo, todo o Brasil estará às 9 horas da manhã com essa lição maravilhosa, né? O texto áureo da nossa lição está em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago escreve no seu capítulo 3 e versículo 16. A verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Traz muitas consequências ruins, péssimas, né, para a nossa convivência em família. Vamos começar com uma oração? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e ore comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, de aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, guia, Pai, os nossos pensamentos, Senhor, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração. Senhor, abençoa cada aluno, cada professor, cada superintendente, pastor, enfim, Senhor, que são dedicados à escola bíblica dominical. Deus, venha despertar um desejo do teu povo a participar dessa importante escola, a maior escola do mundo. Deus, é assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos voltar à nossa aula? Então está aí a verdade prática, ciúme, uma obra do Espírito é fruto, da carne é obra, tá? Capaz de superar as consequências, né? É capaz de superar uma emoção, dessa emoção. Então, olhe bem, vou ler de novo. O ciúme é uma obra da carne, só o fruto do Espírito é capaz de superar. Por quê o fruto do Espírito? Porque ele já começa com amor. E onde tem amor, o amor é sofredor. O amor não tem inveja, o amor ele é benigno, né? Vamos em frente? O plano de aula, professor, nesse domingo você tem que levar. É sua obrigação, é seu trabalho, né? Os alunos a refletir, ou aluna, né, a refletir sobre as consequências do favoritismo, do ciúme na família de Jacó. Vamos colocar a classe, né, a identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. A classe é compreender que o homem precisa orientar seu coração na palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Então nós temos que ser orientados pela Bíblia. Veja bem, na primeira lição, Sara, né, Abrão e Sarai, eles tiram Deus, eles não tomam a decisão correta, veio as consequências. Depois os dois ainda têm a predileção dos filhos, cada um gosta mais de cada filho, né? Rebeca de Jacó, Abrão de Esaú, e as consequências são drásticas por causa disso, né? Na introdução da lição mesmo, né, diz: o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções, tá? Ainda continuando, todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes por alguém da família, um filho, uma filha, né? O esposa, outras vezes por amigos, aquele amigo que é mais chegado, meu amiguinho e tal, por algum bem precioso. E aqui eu quero confessar uma coisa: eu tenho ciúmes dos meus livros, eu tenho muitos ciúmes. Claro, da esposa a gente tem, não pode ser doentio, não pode ser, né, exacerbado. Eita, que eu falei difícil agora, né? Enfim, mas dos meus livros eu tenho ciúmes. Eu não me empresto. E quando eu tenho uma condição financeira, se alguém me pede emprestado, você acredita? Eu vou lá, compro o livro, dou de presente para a pessoa, para não emprestar o livro que eu tenho.
Porque geralmente quando você empresta um livro, raras vezes ele volta, né? Então, experiência própria, vou lá, compro o livro, mas quando não tem condições, eu posso até emprestar. Com o coração meio doído, mas quando não tem saída, nós emprestamos o livro, sim. Tá? Vamos lá para a continuação da nossa aula. Então, há pessoas que sentem ciúmes, por exemplo, por cargos, né, e funções, tanto no ambiente profissional quanto no eclesiástico, não há diferença. O outro que foi presbítero, ele não queria, né? Eu tô com a minha água aqui, que a garganta ainda não está muito boa, tá? O outro que assumiu a banda, ele queria ser o maestro. A igreja que o outro assumiu era maior do que a dele, ele não merecia. Enfim, nós sentimos ciúmes de todas as formas. Alguns revelam as suas emoções, né, através dos ciúmes, outros não. Mas isso não quer dizer que ele não sinta os ciúmes, tá? Ele vai sentir. Nessa lição temos o propósito de refletir a respeito das consequências dos ciúmes na família. O ciúmes ele provoca, né, tem suas consequências em várias áreas, mas nós vamos ver principalmente aonde? Na família. E aqui nós temos a palavra-chave, que não poderia ser outra, né? Você lembra que eu usei essa figurinha na aula passada? Você lembra que é essa mesma figura que eu usei na aula passada? Então, não tinha outra figura para mim colocar aí, né? Tinha que ser a de José mesmo, com esse sorrisão lindo no rosto aí, usando a túnica que papai fez exclusivamente para ele, que depois vai dar um problema, mas enfim, vamos lá, né? Para nossa lição. Palavra-chave, trabalhando essa palavra-chave aí, né? O que é o ciúmes, né? O que é o ciúmes? Ciúmes é um estado emocional complexo que envolve sentimento de insegurança, medo, raiva e tristeza, né? Isso aqui nós estamos definindo o que é o ciúmes, tá? Ainda dentro da palavra-chave, o que é o ciúmes? Ciúme pode ser desencadeado, né, por diferentes motivos, né, como suspeita de infidelidade, comparação com as outras pessoas, a sensação de exclusão, inveja, né, suspeita de infidelidade com a esposa, com o esposo, com a namorada, com a amizade. Comparação com outras pessoas, né? Às vezes você prega ou está assistindo minha aula, aí você vai dizer assim, perto de mim, não, pastor Rivanildo dá uma aula boa, mas fulano, não, ele destruiu naquela aula, vai me dar uns ciúmes. Isso acontece no meio dos obreiros, acontece no meio dos professores, sim. Quando elogiamos o outro, mas e a minha aula, né? Como que ficou? Isso são consequências, né? Também pode se referir a sentimento possessivo em relação ao item pessoal ou afeição por outra pessoa. Meus livros, né, é um exemplo. Os meus livros, eu tenho ciúmes por eles, mas pode ser um ciúmes obsessivo por alguém, né? E nós vemos as consequências. Quando um relacionamento não dá certo, o marido não quer largar a esposa e acaba, né, às vezes até tirando a vida do cônjuge ou do outro, né? Enfim, as consequências são terríveis mesmo do ciúme. Sentimento possessivo. Eu tenho ciúme dos meus livros, mas não é possessivo, porque senão nunca tinha emprestado, né? E eu tenho livro emprestado. Tá? Vamos em frente? Dentro ainda estudando, vendo tudo, né? Olha que interessante, nós vemos o que é ciúmes, agora nós vamos ver o que é consequência, tá? Pode gerar conflitos, brigas, desconfiança, mágoas na família. Isso gera um problema psicológico, sabe? Muito grande. Isso gera um problema assim, doenças, né? E eu vou falar difícil agora. Olha, se segura aí. Gera doenças de termos da área psicossomáticas, né? Que vai atingir o quê? A mente, né? Vai atingir a mente. Brigas, mágoas, enfim. Prejudica muito a família mesmo, tá? Prejudica muito. Então nós temos que as consequências dos ciúmes na família são desastrosas
mesmo, tá? Inclusive pode causar separação, morte, pode causar, né, complexos que são difíceis de ser tirado. Como afeta os filhos? O ciúme pode afetar principalmente negativamente a autoestima. Gera sentimento de rejeição e de insegurança, né? Porque o pai trata melhor o outro e os ciúmes, ele vem junto, ele é uma consequência da predileção pelos filhos. Quando o pai prefere um filho mais do que o outro, geram ciúmes no irmãozinho, tá? Geram ciúmes no outro. Ele fala, fulano sempre foi o preferido de papai mesmo. Fulano. Eu, por exemplo, eu tenho 2 irmãs, né? E eu sou o caçula. Querendo ou não, a gente é mais paparicado. Não há, né, nenhum mal nisso. Mas dependendo do nível de tratamento, acaba o quê? Gerando ciúmes nos irmãos. E pode vir o quê? Eu sou, né? De repente aí o irmão do meio diz assim, eu nasci do meio, um é o primogênito, o outro é o caçula e é o que eu sou. Então, por isso os pais devem ter cuidado no relacionamento com os filhos, muito cuidado. E com os amigos também, da mesma forma, porque o ciúmes ele machuca, não importa a área, né? Seja profissional, eclesiástico, familiar ou amizade, quando ele vem para prejudicar mesmo, né? O que fazer então, né? O que nós podemos fazer, né? O importante, primeiro, é reconhecer quando estamos sendo dominados pelos ciúmes. Mas é tão difícil para o ser humano reconhecer que está sendo dominado pelos ciúmes, né? É tão difícil lidar com esse sentimento. Eu digo, não, o culpado é ele, o culpado é ela, o culpado é meu pai, é minha mãe, o culpado é o outro amigo, enfim, é o patrão, o culpado é o pastor da igreja que não me vê, não me dá oportunidade, só dá para o outro, obreiros, enfim, e ele nem merece tanto. Então, nós temos que reconhecer, não. Realmente, eu posso até não ganhar muita oportunidade, mas não é por isso, é porque eu estou com ciúmes. Então, é reconhecer que estamos sendo dominados por esse sentimento, né? Algumas opções são terapia, aconselhamento pastoral, e deixa eu falar um pouco aqui, né? Grupos de apoio, conversas francas com membros da família, aconselhamento pastoral, né? Nós sentimos uma necessidade, uma falta, às vezes, dessa função extraordinária, né? De homens de Deus preparados para aconselhar pessoas nessa área. E olha, tem que ser um homem de Deus, de confiança. Por quê? Porque eu vou chegar nele e vou me expressar. Pastor, eu estou com sentimento de ciúmes e eu preciso de cura. Pensa bem. Então você tem que ter um homem de Deus. Eu tenho que ser um homem de Deus que inspire confiança, né? Para que essa pessoa tenha essa confiança, essa liberdade de chegar e dizer, eu preciso de ajuda porque eu estou sofrendo com ciúmes. Temos o psicólogo, temos pastores que são psicólogos na igreja, nós temos aqui em Foz do Iguaçu, tem o pastor Douglas, tem a irmã, não lembro o nome agora, mas tem uma irmã que é psicóloga, tinha aqui a irmã Leni, então, mas nós temos muitos pastores que servem-se de conselheiro, tá? Para curar esse mal, tá bom? O que é ciúmes ainda? As pessoas que apresentam essas alterações são caracterizadas por atos sem controle e não bloqueados. Possui defeito na construção, no caráter, né? E possui, em geral, uma frieza encobrindo, né? Essa atividade maciça. Isso aí causa, e eu coloquei aí, causa um distúrbio da personalidade da pessoa. Ele passa, às vezes, a ter um caráter antissocial, tá? Ele passa com esse caráter antissocial. Por quê? Ele vai prejudicar até o caráter dele, porque ele vai fazer artimanhas, ele vai fazer armadilhas, como eu falei na última aula que Esaú tinha na sua boca. Para quê? Para que ele mude, né, a situação, para que ele seja privilegiado. Vamos para frente? O ciúme, primeiro, é um pecado que pode destruir relacionamentos. Gênesis 37, de 4 a 5. Falamos de
José, né? Ciúmes é pecado, sim. A Bíblia nos ensina que o ciúme pode levar à inveja e ao ressentimento, né? Provérbios 14:30 diz: o ânimo severo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, olha o que faz o ciúme, faz apodrecer os ossos, tá? A inveja, é a consequência dos ciúmes. Então, se você tem ciúmes, você vai passar a invejar o cargo, a posição, as coisas, o lugar, enfim, né? E pode tomar uma atitude amarga, o quê? Pode até ter um distúrbio antissocial, tá? E pode levar uma atitude amarga, ressentida em relação aos outros. Você vai se tornar antissocial, você vai acabar se excluindo. Por quê? Porque ninguém presta, é só você que é perfeito, é só você que faz as coisas boas, você acaba se excluindo do meio social. Tá? Outra consequência do ciúme é a possibilidade de causar conflitos e divisões. Quando você não se exclui, você cria grupos. Né? 1 Coríntios capítulo 3, né? Paulo chama todo mundo de menino, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo, como se ele fosse um partido, né, em que eu escolho por preferência e não porque ele morreu na cruz para me salvar. Então pode causar divisões, sim, tá? Muito cuidado. Ainda dentro desse relacionamento, né, de José, onde destrói, na carta aos Coríntios, acabei de falar, inveja entre os irmãos, conflitos, não, esse pastor, não, esse maestro, maestrina, e ele chama todos de criança. Engraçado, porque ele, no capítulo 1, ele diz, olha, nenhum dom vos falta, vocês são enriquecidos com todas as bênçãos celestiais, enfim, e no 3 ele diz, olha, eu queria servir manjar para vocês, mas eu não posso, porque eu vos criei com leite e ainda eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês são crianças, vocês estão agindo como meninos, né? Esse é o resultado. O ciúme contra José, olha, né? Conforme as Escrituras, foi motivado pela inveja, pela falta de confiança em Deus, como Gênesis 37:11. A palavra de Deus nos mostra que mesmo em meio às dificuldades, Deus ainda usa a situação, mesmo usando os ciúmes, a inveja dos irmãos, Deus cumpre os seus propósitos, mesmo diante disso. Não pense, se você está achando que alguém está com ciúmes de você, te prejudicando, o que Deus tem para cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Não se preocupe com isso, tá? Quer dizer, não se preocupar é uma palavra até difícil, que a gente se preocupa, a gente se desespera. Mas eu te digo, tenha tranquilidade. A túnica especial de José. O Israel nada aprendeu, quer dizer, ele não aprendeu com favoritismo, né? Quando ele viu que o pai preferia que a mãe preferia ele, né? Ele vai ter que suportar uma carga mais pesada ainda. Ele foi enganado, um filho que não morreu, ele perdeu o filho, ele se separou, enfim, né? A fraude que ele fez na mocidade agora veio muito mais pesado. A ponto dele se jogar no chão e não querer mais, né, viver. Mas Deus estava no controle de tudo. E olha que interessante. Fosse a prova do favorecimento, um multicolorido, né? Uma túnica longa, né? Uma túnica talar de mangas compridas, uma vestimenta cerimonial com ornamento. Era ostentosa e provocante. Ela provocava os ciúmes mesmo, né? Imagina, colorida. E vocês lembram da figurinha que eu coloquei? O José dando com aquele sorriso. Pensa, se eu ganho uma camiseta, já fico, né? Vamos comparar o dia de hoje. Se eu ganhasse um conjunto completo, né? De terno, sapato, gravata, camisa, nossa, eu ia ter um sorriso daquele mesmo, né? E provocariam ciúmes nos outros com certeza. Um traje denominado assim em Samuel 13:18, de uma vestimenta real, né? Não aconteceu apenas que não aconteceu apenas que um novo combustível estava tornando a chama cada vez mais quente contra José nos 4 estágios, versículo 2, 4, 8 e 11. Mas também o fogo ia se espalhando, né, por causa da túnica. No versículo 2, olhe bem,
Só os 4 irmãos, só 4 irmãos estavam envolvidos. No versículo 4 é o grupo todo. Vocês veem o que o ciúme faz, né? No 2 era só 4. No outro versículo, no versículo 4, era o grupo todo, tá? A origem dos ciúmes, né? Compreendendo a origem desse ciúme. Ele tem nas nossas emoções. Pode ser definido como sentimento de medo, insegurança, amor, a atenção a outra pessoa que recebe. Ele pode ser provocado por situações reais ou imaginárias, tá? Com comportamentos agressivos, possessivos e destrutivos. Às vezes a gente imagina que o pai, que o pastor prefere mais o outro, que o maestro prefere, que a maestrina, enfim. Isso pode ser criado já vindo, né, com complexo da infância. Pode vir de dentro de casa e refletir dentro da igreja nas funções eclesiásticas ou dentro da empresa também, isso pode acontecer, tá? A origem dele sempre, né, tem nas nossas emoções. Quando mexe com as nossas emoções, pode vir esses ciúmes e provocar tudo isso, né? Comportamentos agressivos, possessivos e destrutivos. Quando nós falamos de agressividade, ela não quer dizer só de violência física, não, tá? A agressividade, ela vem com violência de palavras também, com violência de atitudes, de virar a cara quando, né, virar o rosto quando a outra pessoa chega, de não cumprimentar. A agressividade não está ligada só à agressão física, mas a pior forma, agressão verbal, né? Nós temos esse âmbito aí dentro dos ciúmes. A Bíblia apresenta diversos casos de ciúme, né? Como Esaú, né, em relação à bênção do pai, a Raquel em relação à sua irmã Lia, a Herodes em relação ao nascimento do Messias. Então a Bíblia traz muitas histórias. José, Jacó e Esaú, né, não são uma exclusividade dentro da Bíblia Sagrada, tá? Temos mais. Todos esses exemplos mostram que o ciúme pode levar comportamentos negativos e destrutivos. Você vai destrutivos, não destrutivos. Nossa palavra aqui foi feio, né? Destrutivos. Gênesis 4, de 1 a 8. Gênesis 37, da história que nós falamos. E 1 Samuel 18, de 6 a 9. Vamos ver 1 Samuel, minha Bíblia digital, né? Câmera digital, microfone e, por fim, por que não, né, uma Bíblia digital. Então, vamos lá. 1 Samuel, né? Segundo não. 1 Samuel, capítulo 18. Entre lá no capítulo 18, versículo de 6 a 9. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, lembra? As mulheres de todas as cidades de Israel saíram enquanto o rei Saul, cantando e dançando com adufes e com alegria, e com instrumentos de música. E cantando respondia umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, né? Imagine você, né? O pregador de domingo, que foi eu estou usando o meu nome para exemplo, que daí eu não vou ferir ninguém. O pastor Rivanildo pregou domingo, não preguei domingo, estava assistindo o culto, né? Estava prestando um culto a Deus, cultuando, melhor dizendo, a Deus. O pastor Rivanildo pregou domingo, mas o que pregou hoje, terça-feira, foi 10 vezes melhor. Aí lá vem o sentimento de ciúmes, mais uma vez, né? Condenando, provocando. Consequências graves na família, conflito, brigas, mágoas, autoestima, já falamos sobre isso, estou sendo aqui repetitivo para que você compreenda mesmo a origem dos ciúmes, tá? Como um todo, insegurança, prejudica a dinâmica familiar, o pai não está de acordo com o filho não está de acordo com a mãe, uma desarmonia total dentro do lar. Não há sossego, não há paz, não há descanso
não há união, não há prosperidade, não há felicidade, não há paz. Muitas coisas faltam quando o ciúmes chega, né? Na família, as consequências são terríveis. Pode levar à separação, pode levar a homicídios assassinatos dentro da própria família. Por isso nós precisamos vigiar e muito sobre os ciúmes. É importante reconhecermos que estamos sendo dominados. Você tem que dizer, eu estou sendo, Senhor. Me ajuda, me guia e procure ajuda. Você precisa aprender a lidar com esse sentimento. Você precisa combater esse sentimento, tá? A inveja cega para as bênçãos de Deus em nossa vida. Com o ciúme vem a inveja. Com a inveja, o pecado impede ver as bênçãos de Deus. Provérbios 23, 17 e 18. Vamos ler Provérbios 23, 17 e 18. Olha o que diz Provérbios 23, 17 e 18. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, todo dia, todo dia. O 18. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Quando estamos cheios de invejas, não conseguimos enxergar a bênção de Deus. Aí vai embora nossa esperança. Nós ficamos cegos para as oportunidades que Ele nos dá. Nós ficamos cegos pelos bons caminhos que Ele abre à nossa frente. Nós ficamos cegos com as bênçãos, tanto espirituais como seculares, como bênção financeira, como oportunidades de emprego. Enfim, nós não raciocinamos direito quando a inveja toma conta do nosso coração. A bênção passa, vai embora e você não pega mais de volta. Lidando com o ciúme, ponto 3. Como lidar? Preciso desenvolver a habilidade de expressar nosso sentimento de forma clara e respeitosa, ouvindo o outro e buscando soluções conjuntas. Alguma coisa, alguma atitude, tem que falar, pai, você não precisa dizer, eu estou com ciúmes do meu irmão, mas chega e diga, pai, o senhor não está dando uma atenção que eu gostaria de receber. Me dá um abraço. Minha filha é assim. Ela olha, às vezes eu estou falando com a esposa, falo com o filho, brinco até com a Pipoca, nossa cachorrinha, ela chega, me dá um abraço, eu já vejo que ela está precisando de uma atenção. Nós temos que ter essa visão. Mas tem que ter essa liberdade de chegar, de me abraçar, de pedir. Tem que ter uma harmonia na família. Não vamos ser perfeitos. É claro que diante do exemplo eu conto as coisas boas, mas acontece de falharmos, sim, uma vez ou outra. A falha não é inevitável, assim como o reconhecimento dela e o pedido de perdão também não precisa ser inevitável. Ele tem que ser executado dentro da família, essa harmonia maravilhosa, dizer eu errei, um pedido de perdão. Lidando com ciúmes ainda, é importante trabalhar a autoestima e a confiança, buscando segurança em Deus e seu amor incondicional. Nós temos que trabalhar. Nós temos que ver, olhar para o filho, ver as qualidades. Ele vai ter uma qualidade, ele vai ter, alguma coisa em que você vai elogiar ele. Ele pode não ter outra qualidade do irmão, mas a dele ele vai ter, tá? Então você tem que buscar trabalhar a autoestima da esposa, do filho, da filha, pastor, trabalhar a autoestima do obreiro. Tem que ser sincero, olha, você não é um professor da IBD, mas é um pregador da palavra de Deus. Trabalhe isso nessa área. Você tem que conduzir o rebanho. Para mim aqui, como coordenador da IBD no Campo de Foz, eu tenho que trabalhar a autoestima dos que estão comigo na diretoria. Eu tenho que trabalhar a autoestima dos professores no campus de Foz do Iguaçu. Eu tenho que trabalhar a autoestima dos pastores. Eu tenho que incentivar. Há uma cobrança? Sim, há uma cobrança. Mas eu preciso também incentivar os pastores a investir na IBD, a ter a alegria de investir na IBD. Tá?
Como lidar ainda? Devemos evitar comparações e competições entre os filhos, valorizando as diferenças, qualidades de cada um. E dentro do ministério também. Parece que nós elogiamos o outro só para provocar um ciúme, só para machucar. Não, nós precisamos trabalhar. Olha que benção a sua pregação. E você trabalhe para pregar bem também, porque não dá para elogiar quando não vai bem. Temos que chamar a atenção dos filhos, sim, dos obreiros, enfim, mas nós precisamos, valorizar a área de cada um. Nós precisamos mostrar que, olha, aqui você trabalhou bem, aqui você foi muito bem. Exemplo de Jesus como modelo de amor. Jesus não tenho o que falar, tenho muito o que falar de Jesus. É o exemplo de amor, de desprendimento, que nos ensina a colocar os interesses dos outros acima dos nossos e amar sem exigir nada em troca. É possível? Não, né? Eu vou te dar uma palavrinha aqui. Filipenses, tá? Vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, olhe bem, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Será que nós temos esse sentimento? Pare para pensar agora, reflita um pouquinho. Será que eu tenho esse sentimento? Será que eu considero você melhor do que eu? Ou não, eu sou melhor, não tem ninguém? Será que nós temos esse sentimento de dizer que você é melhor do que eu? Ali está dizendo, cada um considere, olhe bem, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você tem o mesmo sentimento de Jesus ou você está causando ciúmes no seu ministério? Ou você está causando ciúmes na sua família? Ou você está causando ciúmes no meio dos amigos? Como está seu comportamento? Reflita, pense, mude, analise, lide, olhe para Jesus, o exemplo supremo de amor e de desprendimento das coisas. Ele é a fonte de toda a segurança e paz que precisamos lidar com as nossas emoções e relacionamentos. E sua vida e ensinamento nos inspira a buscar harmonia e união na família. Tá? Vamos em frente, vencendo os ciúmes, o poder do perdão. O perdão é um processo, é uma escolha e um processo, é um passo importante para curar. Perdoar não é fácil. O que eu vou te pedir não é algo assim que você vai fazer como eu faço tomando essa água. Não, não é. Muito fácil. Não, o perdão é difícil. Mas é uma escolha. Você escolhe perdoar. É um processo muito importante. É um passo. É dias. Às vezes você leva dias para perdoar. É necessário. É viver em harmonia. E a escolha tem que ser sua. Ah, mas não fui eu. Não importa. Perdoar tem que ser uma escolha sua, tá? Perdoe. Viva bem, vive em paz. Deus nos perdoa quando pedimos perdão. Também devemos perdoar. Você sabe o que diz Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15? Você sabe? Ele diz assim, se vós perdoarem, a ofensa que foi feita, o papai do céu vai perdoar vocês também. Mas se vocês não perdoarem, também não há perdão. Quando José está no Egito, ele dá nome a 2 filhos, tá? E uma outra oportunidade nós podemos falar sobre esses 2 filhos. O primeiro é o Senhor me fez esquecer, né? E depois Efraim, ele me fez frutificar.
Mas quando ele diz o Senhor me fez esquecer, não é um lapso de memória, não foi uma amnésia. Não, o Senhor fez ele esquecer, lembrando, mas sem mágoa. Ele saiu com a missão de procurar os irmãos. O pai disse, vai atrás do seu, encontre seus irmãos. E ele encontra. Porque quando ele questiona os irmãos, eles respondem, nós somos filhos de um homem. Mas depois ele diz assim, quando é intercedido por Benjamim, ele diz assim, nós somos filhos do mesmo pai. Aí ele não suporta, começa a chorar e se revela aos seus irmãos. Perdão. Ele não esqueceu, Deus não apagou da mente dele, não é um sentimento de loucura, não. Você vai lembrar completamente o que aconteceu, mas isso não significa que você vai ter raiva e ciúmes daquilo que aconteceu. É muito difícil perdoar, eu concordo com você. É muito difícil esquecer, lembrar sem doer, tá? É difícil, mas é necessário. É um processo e é um passo importante que você tem que dar na sua vida. Para vencer o ciúme, busca ajuda, tá? Se o ciúme está prejudicando seriamente seu relacionamento familiar, já falamos, conselheiro, pastor ou terapeuta. Você precisa de alguém bom nessa área de aconselhamento para que direcione a sua vida. Letra C. Aprenda a ser grato. Para vencer o ciúme, gratidão é uma atitude que pode ajudar a combater o ciúme. Aprenda a apreciar as bênçãos em sua vida, a valorizar os relacionamentos que você tem. Fique feliz pelo sucesso dos outros. Lembra Romanos? Celebre as realizações. Chore com quem chora e sorria com quem sorri. É mais fácil chorar, né? Porque por mais que você odeie, o amor desperta. Mas pense bem, rir, se alegrar, você esperando ir, você esperando um cargo, você esperando algo, você esperando, enfim, há uma realização na sua vida, o outro vai, você tem que se alegrar por ele. É mais difícil? É, mas é necessário. Então aprenda a ser grato, aprenda a apreciar as bênçãos que Deus te dá, a valorizar o relacionamento que você tem e é feliz pelo sucesso dos outros, tá? Aprenda a ser grato. Ao adotar a atitude de gratidão, você pode cultivar o que é alegria, contentamento e reduz os ciúmes. Porque se você está alegre, você não tem ciúmes. Se você está feliz, não há espaço para raiva, não há espaço para os sentimentos, agora deu um branco, não há espaço para raiva, não há espaço para inveja, não há espaço para rancor no seu coração. Tá? Conselhos para evitar os ciúmes em família. Pratique a gratidão. Uma maneira de evitar o ciúme é gratidão. Quando se concentra, né? Quando você se concentra no que tem e não no que não tem, é mais fácil evitar o sentimento de inveja. Tá? O apóstolo Paulo escreveu, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Agradeça a Deus as bênçãos que Ele te deu e peça que Ele ajude a ver o bem nas coisas ao seu redor. Porque às vezes você não está pedindo a Deus, você está querendo olhar com os seus olhos. Tá? Vamos em frente, aqui repetindo, deixa eu passar mais para frente. O ciúme pode surgir devido à falta de comunicação em família. Converse com seus filhos, converse com sua esposa, com seu esposo. Crie um diálogo. É importante falar abertamente, né, seus sentimentos, suas preocupações. Claro, algumas coisas a gente não vai revelar mesmo, né? Mas comunique seus sentimentos à família, tá? Se abra com eles. É preciso fazer com amor, com respeito, em vez de acusar, culpar. Tente descrever, tipo eu, né? Em vez de você. Não jogue, não faça igual Adão fez. A mulher, não é eu, né? Não foi você, você fez isso, não. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar a minha atitude, né? Por exemplo, em vez de você dizer assim, você sempre dá mais atenção a ela do que a mim. Diga, eu sinto que às vezes não recebo tanta atenção quanto gostaria. Comunicar o seu sentimento de uma maneira respeitosa
vai ajudar e muito, tá? Vai ajudar e muito. Quando nos concentramos em quem somos em Cristo, podemos evitar os ciúmes. Então, foco na identidade de Cristo. Em vez de compararmos com os outros, devemos lembrar que somos filhos amados de Deus, todos criados à sua imagem e à sua semelhança. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, 2:20, vamos ver? Gálatas 2:20, aguenta aí, a aula está quase acabando, tá? Aguenta aí, vamos lá em Gálatas 2:20, o que o apóstolo Paulo diz? Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não sou mais eu. E a vida que eu vivia não vivo mais, então vivo para Cristo. Quando temos uma identidade firme em Cristo, nós evitamos o sentimento, porque não é mais o sentimento do Riva, mas é o Cristo, é o sentimento de Cristo em nós. Então não há espaço para ciúmes, não há espaço para contendas, né? Vamos para a nossa conclusão? O ciúme é um mal que pode prejudicar seriamente o relacionamento familiar. Então procure combatê-lo. No entanto, a Bíblia nos ensina o quê? João, capítulo 13:35. Amar uns aos outros e verdadeiramente serão meus discípulos. E a vencer o ciúmes com amor, compaixão e perdão. Né? É importante identificar a raiz, saber onde ele foi provocado, tá? E buscar ajuda se necessário. Se concentrarmos em cultivar relacionamentos saudáveis e gratidão, podemos superar o ciúme, viver em harmonia com a nossa família. Que Deus te dê a direção, que Deus te dê graça, que Deus abra os seus olhos para que você veja os seus sentimentos, para que você abra o seu coração com o seu cônjuge, com seus filhos, com o seu pastor, enfim, que Deus te guie. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te dar graça. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Senhor, por o Senhor ter falado conosco, Deus, através da tua palavra. Pelo Senhor ter nos direcionado, Deus. Que eu possa ter um coração grato, Senhor. Que eu possa praticar a gratidão com os meus filhos, com a minha esposa. Que eu possa praticar a gratidão com os meus irmãos da igreja. Que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Que eu possa ser uma nova criatura, verdadeiramente uma nova criatura, Senhor. Que a identidade, o caráter de Cristo habite o meu coração. Que eu seja perdoador. Que eu perdoe, Senhor. Que eu tome essa importante decisão. Nem que seja um processo, mas que eu cumpra esse processo e que haja uma necessidade no meu coração de perdoar. Senhor, que meu coração tenha paz, tenha alegria, que eu seja feliz com aquilo que eu tenho, Senhor, que foi o Senhor que me deu. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo e te exalto, em nome de Jesus, abençoando a cada aluno, a cada professor, a cada superintendente e pastor da Escola Bíblica Dominical. Pai, assim eu oro, intercedendo por cada um em nome do Senhor Jesus. Shalom Vrahá, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Deus abençoe a todos.